Vamos falar hoje sobre Elizabeth Báthory. Elizabeth Báthory nasceu em 7 de agosto de 1560 a 21 de agosto de 1614. Foi uma condessa da renomada família Báthory, que entrou para a história por uma série de crimes. Elizabeth Báthory morava na famosa Transilvânia, isso mesmo, meus amigos, o famoso lar dos vampiros. Só que Isabel Bátton, ela foi conhecida no mundo inteiro pela história de assassinatos. Vocês vão entender o motivo e o porquê dela ser conhecida hoje em dia e pela sua história como uma das maiores serial killers de todos os tempos. Elizabeth Báthory, aos 8 anos de idade, ela viu o exército turco entrar no castelo dos seus pais e matar as suas irmãs. Claro que ela se escondeu, e ela presenciou os soldados estuprarem as suas irmãs e as suas irmãs serem degoladas na sua frente, escapando ela com vida porque tinha se escondido do exército turco. Aos 15 anos de idade, o seu pai e a sua mãe prometeram a sua mão para o seu primo, para que eles pudessem se casar. Conhecido como Príncipe Ferenc, o primo dela, o seu pai obrigou ela a casar com o próprio primo. Elizabeth era uma mulher muito bonita, muito sensual, diz a história. Mas nesse meio tempo, Isabel Báthory, ela engravidou de um camponês. A família, então, sabendo disso, logo deu um jeito de poder desaparecer com a criança. E essa criança, chamada Anastácia, foi dada para um casal de camponês para que pudessem desaparecer com a criança bastarda, não tendo mais notícias dessa criança. Isabel Bátton, então, foi morar no castelo do príncipe Ferenc, ou seja, do seu primo. Só que o príncipe Ferenc, ele era um guerreiro de guerra. Ele estava lutando na época contra o exército turco, a quem ele odiava muito. E nesse meio tempo, ele ensinou a sua futura esposa técnicas de tortura. Ensinou a condessa as técnicas de tortura. Ela ficou tão boa nas técnicas de tortura que o próprio príncipe começou a ficar assustado com ela, com a frieza que ela tratava as pessoas ao seu redor. Acredita-se que Isabel Bátton começou isso muito cedo, desde a época que ela viu as suas irmãs serem estupradas e mortas na época. Essa tendência dessa maldade e desse rancor veio do fato dela ter presenciado a morte das suas irmãs. Nesse meio tempo que o príncipe passava na guerra, ele passava muito pouco tempo no castelo, dando a Isabel Bátton
liberdade para poder maltratar os empregados ao seu redor e torturar os seus empregados e suas servas. Mas a maioria das torturas acontecia tudo no seu quarto, no seu aposento. Teve uma vez que uma das suas criadas estava penteando seu cabelo e sem querer a sua criada puxou o seu cabelo. Isabel Batton, cheio de furor e de muito ódio e de muita raiva, começou a espancar a sua serva, a bater a sua cabeça no chão, dando pauladas também, chegando a fazer a criada falecer, vir à morte. Essa foi uma das primeiras mortes que teve no castelo. Na idade de 40 anos de idade, o príncipe Ferenc faleceu. Então, Elizabeth Báthory assumiu a responsabilidade dos trabalhos no castelo. Então ela começou a contratar mais criadas para poder trabalhar para ela no castelo. E os rumores que todo criado que trabalhava lá era espancado, era maltratado, começou a circular no vilarejo. E toda jovem que ia para o castelo não voltava mais. As pessoas começaram a desconfiar que alguma coisa estava acontecendo ao redor daquele castelo. Então, Isabel Batton continuou com as suas sessões de espancamento. Diz a história que ela matava algumas criadas para poder tomar banho de sangue na sua banheira. Acreditava ela que tomar banho de sangue na banheira tornava ela mais jovem, porque com o passar do tempo a beleza dela estava indo embora, ela estava envelhecendo, como é natural no ser humano, né, meus amigos? Então, Elizabeth começou a colocar vagas de trabalho com ótimos salários para poder trabalhar no castelo. E muitas das pessoas que se interessavam, das jovens, iam para lá e não voltavam mais. As pessoas desconfiadas disso, começou a se afastar cada vez mais do castelo, temendo o pior para suas filhas. E a grande maioria que era recrutada para o seu castelo eram jovens, eram mulheres e não homens. O fato se tornou pior para Isabel Batton. Uma das coisas que ela não deveria fazer, ela fez. E foi então que começou a ter fim suas ondas de crime por ela ter cometido esse crime. Ela matou uma das mulheres da realeza, uma das jovens da realeza, uma condessa. Não se sabe por que até hoje, nem o motivo e a razão, mas dizem que ela espancou essa jovem até a morte e bebeu o seu sangue. Todos acreditam que Elizabeth Báthory fez isso de propósito. A onda dela era matar, tirar a vida da pessoa. Então, meus amigos, Elizabeth Báthory era uma pessoa
fria, de um coração frio e sem piedade. Começou a juntar muitos corpos no quarto dela, no castelo, no seu aposento, nas masmorras, que ela procurou o padre na época. Para quê? Para que o padre pudesse enterrar essas jovens. O padre aceitou, mas toda vez que ela chegava com uma das suas criadas mortas, ela dava uma desculpa. Num dia era um acidente que aconteceu, que a criada bateu a cabeça. Outro dia era porque morreu de doença. O padre começou a desconfiar se era realmente verdade isso. Então começou a recusar os corpos que ela mandava para ele. E ele decidiu não enterrar mais esses corpos, porque eram muitos corpos que ela trazia para ele. Então, Elizabeth Báthory começou a jogar os corpos na frente do seu castelo, cometendo mais um erro, chamando a atenção das autoridades na época. E esse fato chegou até no ouvido do rei Matias, que mandou até no castelo dela um investigador para saber o que estava acontecendo na época. Por que tantos corpos? Por que tantas as pessoas estavam morrendo? O que estava acontecendo? Claro que o rei Matias, meus amigos, não gostou nada dessa história e mandou rapidamente o investigador investigar o que estava acontecendo. Nesse meio tempo, Elizabeth Báthory continuou com as suas torturas. E vocês estão me perguntando, que tortura era essa? Uma das piores possíveis. A primeira tortura era enfiar a agulha debaixo das unhas, debaixo dos dedos. Jogar uma jovem para fora do castelo sem roupa, num frio gelado. E depois jogar água na jovem para vê-la morrer lentamente, tremendo de frio. E uma das outras torturas era pegar a moça e espancá-la até a morte com pedaços de pau, e nessa ponta desse pedaço de pau, dessa madeira, pregos enfiados. Essa era o tipo de tortura. Ou então pegar um pote de mel na época e passar mel nas jovens e deixar amarrada em algum bosque, em alguma árvore, para ser comidas pelos insetos ou por algum animal que existisse por lá na época. Mas as suas atividades tiveram fim em 1610, isso mesmo, meus amigos, em 1610, aonde o seu crime já estava no auge da sua carreira de tantos assassinatos, de tantas atrocidades. Em 1610 tiveram início a investigações, porque o rei Matias mandou. E foram pegos nessa investigação e levados ao júri da época, na presença do rei Matias e dos juízes na época, os seus cúmplices. Eram 4 pessoas dos seus cúmplices. Ou seja, esses 4 cúmplices foram julgados e confirmado que eles tiveram participações nesses assassinatos, nessas torturas, e foram condenados à morte.
foram degolados, arrancaram as suas cabeças desses 4 e foram jogados na fogueira. Elizabeth Báthory foi condenada à morte, foi condenada a ser presa no seu castelo até o final da sua vida, até a sua morte. O que eles fizeram para mantê-la presa nesse castelo? Eu vos digo, eles começaram a fechar as janelas do seu castelo, trancou ela no quarto, fecharam as janelas do seu castelo, as portas, tudo com pedra, deixando ela trancada lá e deixando só um buraco para ela poder respirar e poder receber o alimento, a comida, para que ela pudesse se alimentar. Nessa época, ela já estava com 50 anos de idade. Muitos dizem que na época ouviam gritos vindo do castelo de desespero. Era a condessa que estava aos gritos, aos berros na época, por não poder sair. Elizabeth Báthory ficou ali por 4 anos. Ela morreu em 21 de agosto de 1614. Quando entraram no quarto dela, estava a comida que ela recebia pelo buraco, tudo intacta. Esses 4 anos ela não se alimentava, ela pouco se alimentava, vindo então a falecer. O documento não mostra até hoje aonde foi enterrado o corpo de Elizabeth Báthory, mas dizem que ela foi encontrada morta no seu castelo, no seu quarto. E dizem que foi encontrado um diário das vítimas que ela matou. Cada pessoa que ela matava, cada criada, cada jovem que ela matava, ela anotava o nome. E o número de pessoas que foram achados nesses diários foram de 650 pessoas, levando ela a ser uma das maiores serial killers até hoje. Uma mulher que parecia ser uma mulher meiga, frágil, era uma mulher extremamente fria e calculista. Mas dizem que o investigador, quando foi ao seu castelo, encontrou ela se banhando na sua banheira coberta de sangue, levando ela a ser condenada à morte. Mas não tem documentos que provem isso, viu, meus amigos? Mas até hoje, o castelo de Elizabeth Báthory existe. E tem milhares e milhares de turistas que vão até hoje à famosa Transilvânia para ver aonde Elizabeth Báthory residia e morava. São milhões e milhões de pessoas. Agora eu falo para vocês, se vocês gostaram deste assunto, deixe um like, se inscreva no meu canal, que eu durante a semana estarei trazendo para vocês mais vídeos como esse. E deixe um comentário, ok? Desde já, muito obrigado. Até o próximo vídeo.